Senhor Presidente, membros desta douta mesa aqui presentes, senhores convencionais, igreja, desejo com muita alegria saudar a todos com a paz do Senhor. Por bondade, quero pedir-lhes que tornem os vossos assentos, enquanto registro a Deus a gratidão de poder estar entre vós no maior evento da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Conscio de que não tenho merecimentos para tanto, quero agradecer ao meu pastor, ao meu presidente, pastor José Wellington Júnior, com a sua muito digna esposa, a pastora Lídia. Que Deus recompense-os pela credibilidade, o carinho, a confiança. Muito obrigado ao Senhor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio do meu pastor, José Orisvaldo Nunes, que não sei se está presente, se estiver, gostaria de sabê-lo para não cometer o erro de falar na sua frente. Mas agradeço a ele, a minha convenção alagoana, a convenção que me criou, que me ensina, e a quem devo toda a gratidão a Deus por ela e respeito. Ao meu amigo, o pastor Joabe, que me projetou no Brasil, e alegria de rever amigos do qual não sou digno de dizer, mas eles me deram esse direito, presidentes de convenções, pastor Neemias, pastor Pedro, pastor Pereci, e como também pastor Valdomiro, uso o nome deles para externar a todos os demais pastores presidentes aqui presentes, e em suma ao pastor Gilberto e à irmã Alice. Que Deus abençoe. Muito bom revê-la, conhecer de perto o pastor, e agradecendo a receptividade desde a minha chegada, pastor Carolino, pastor Fábio, pastor João Batista, pastor Ezequias, que tem me recebido de forma que eu não mereço. Alexandre, muito obrigado pelo cuidado e o carinho. Queridos, eu quero ler um texto por demais conhecido, mas é a mensagem que Deus pôs no meu coração. E enquanto convido-os para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, enquanto os irmãos folheiam, agradeço a Deus pela vida e reverencio-os, pastor Eduardo, pastor Ângelo, amigos, os cantores, Giliade, Marcelo, enfim, a todos que fazem parte do louvor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, tem 2 versículos, 7 e 8. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Queridos, quero tomar por base esse texto para falar-lhes como tudo começou. Quando nós observamos o texto e o seu contexto, nós estamos diante de uma demonstração de poder, de amor, na ótica que poucos acreditariam. A história deste personagem desbrava, começa os acontecimentos essenciais promovido pelo Pentecoste. Quando nós observamos no contexto humano, este personagem não tinha nada que agregasse valores para que ele entrasse na história da forma que entrou.
Haja vista que quando nós observamos o contexto biológico, social, religioso, percebemos que este personagem inserido neste livro, nesta história, a Bíblia nos mostra que ele vivia segregado, um período de segregação que permeava desde tempos em Israel. Haja vista que o problema não era a lei, mas a forma dos intérpretes da lei, pois Paulo, quando escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, ele fala acerca de que os legalistas, as pessoas responsáveis, esqueceram-se do fundamento da lei, que é o amor. Então, usufruíram do jeito que queria. Paulo diz a Timóteo que se queriam ser mestre da lei, mas não sabiam o que falavam, nem o que afirmavam, porque Paulo diz que a lei é boa para quem a cumpre ou para quem exerce fielmente. Quando Paulo fala isso, é porque ele sabia que desde tempos as interpretações fugiram do princípio fundamental da lei, o amor. Então, quando nós percebemos todo o contexto, a Bíblia nos traz esta história, tendo enfim que houve uma interpretação errônea, e estas pessoas que viviam, que portavam deficiência física, as pessoas que portavam alguma improbabilidade visual ou física, impossibilidades, eram segregadas, isoladas e de uma situação adversa. Se nós observarmos 3 condições que personagens, pessoas como essa eram segregadas, vamos deparar-nos como é dolorosa a segregação ou a rejeição, tendo em vista que não é fácil encarar o fato de você ser tratado como uma coisa qualquer e ser usado e ser jogado fora. Então isto era o que acontecia, deixados para trás. Então diz o contexto histórico com base bíblica que estas pessoas eram tratadas de formas isoladas, a ponto de que elas viviam sem alegria, viviam ralando o tempo todo, tendo em vista que o desprezo, a rejeição era tamanha, e só sabe o quanto dói quem já foi, que a ponto destas pessoas serem jogadas muitas vezes na lata do lixo, figuramente falando. Então isso é obviamente doloroso, porque quando nós somos rejeitados, é obviamente que isto mexe com o contexto psicológico, psicossomático, e tudo isso vai nos trazendo, vai nos injetando o desprezo de viver por conta da rejeição. Então, desde o contexto normal de Israel, havia segregação para estas pessoas, que diz o contexto em uma crítica à história mais contundente, que estas pessoas sofriam diante dos 3 segmentos principais. O primeiro era diante da família, ou seja, quando nascia alguém, um homem, um ser que tivesse deficiência física, já começavam a ser rejeitados. Diz alguns historiadores que alguns eram mortos na hora que nascia pelo próprio pai, e outros sobreviviam à morte, porém eram jogados ao esquecimento e o absurdo. Portanto, se fosse casado, tinha o desprezo; se fosse solteiro,
pior ainda, eles conseguiam também sofrer na ótica da sociedade. A sociedade menosprezavam, isolavam, jogavam-os de lado, e estas pessoas, em um contexto religioso, eram tidas diante da sociedade como malditos, porque os seus defeitos eram símbolos de maldição. Então a lei não dava direito a eles trabalharem por conta das suas deficiências. Quando nós olhamos na ótica da religião, era que a coisa ficava mais difícil, porque na ótica religiosa estas pessoas não tinham direito nem de ir ao culto, não tinham direito de adorar, não tinham direito de que nem de compor hinos, nem de cultuar. A última coisa que lhe dava direito era chegar à porta do templo pelo lado de fora, porque iria usufruir do que o judaísmo tratava como um fato religioso e piedoso, que era a esmola. Então a única saída destas pessoas era mendigar, era viver para dar suporte a outros, era ralar o dia todo, expostos à vergonha, à mendicância, e passavam a viver sem esperança. Isto era praxe dentro de Israel. O que me chama a atenção é que um futuro brilhante pela frente ninguém imaginava. Quando nós observamos a entrada do profeta Isaías no cenário, é taxativa, é contundente. O profeta messiânico, o profeta que Deus revelou algo maior de esperança para os segregados. Quando nós observamos a entrada de Isaías, foi num período tenebroso, um período em que o rei Uzias reinava em Judá, no sul, e o rei Jeroboão II no norte. Uzias conseguiu reinar 52 anos, e durante os 52 anos de reinado, a Bíblia o enaltece. Ele era fiel ao Senhor, ele era íntegro. Uzias, durante 52 anos, viveu ameaça de destruição pelos árabes, pelos amonitas, pelos filisteus. Ou seja, 4 nações tentaram desestabilizar Uzias, mas no momento de aperto, Deus dava-lhe sempre estratégia para ele sobreviver, ou ele sair vitorioso. Vejam que foi justamente no período de Uzias que Israel, e Jeroboão II no norte, nestes 2 períodos, nesses 2 reinos, foi o período que Israel mais viveu prosperidade após Salomão. Então este homem foi usado íntegro por Deus para trazer prosperidade para Israel. A Bíblia diz que o rei Uzias foi restabelecer armamento de guerra, reorganizou o exército. Ou seja, Deus gostava tanto dele que deu-lhe entendimento científico em reorganizar o exército. Vejam que o rei Uzias estabeleceu a segurança e a defesa de Jerusalém com escudo, com lança. Ele supria com a criatividade armas que atiravam pedras, armas que atiravam flechas, e tudo isso, diz a Bíblia, que levou o rei Uzias a ser grande. O rei Uzias cresceu, o rei Uzias, ele ficou famoso, que o próprio escritor relata que a sua fama foi longe. Isso implica
significa dizer que o rei Uzias no sul e o rei Jeroboão do norte viveram períodos de fama e prosperidade. No reino do sul nem tinha outro além de Salomão tão querido como o rei Uzias. Então é neste momento aqui de prosperidade que cita Warren Wiersbe, um grande escritor, em uma das suas obras, que no período de prosperidade, a prosperidade sempre traz debaixo das suas asas coisas como declínio espiritual e a falta de fé. Então a prosperidade tomou conta do contexto e Uzias começou a crescer, e infelizmente tem muitas ou certo tipo de pessoas que quando cresce deixam de ser íntegro, porque cresceu tanto que fica difícil ter relacionamento com ele cresceu tanto que é difícil ter mais amigo. Foi o que aconteceu com o rei Uzias. Ele cresceu a ponto de menosprezar, de fazer o que não era apto ou querer fazer. A Bíblia diz que ele era um gestor administrativo, mas ele se inflou tanto que ele quis fazer a obra sacerdotal, ou seja, ele pega o incensário e quer oferecer incenso no templo de Deus. O que eu acho lindo é que um sacerdote com mais 81 sacerdotes ficaram em sua frente. Rei, não é dever seu, não faça isso. Mas o crescimento foi tão grande que ele não quis ouvir. Então diz a Bíblia que ele começou, Valdir, discutir, xingar os sacerdotes. Em outras versões, ele bateu de frente com os sacerdotes por causa da fama que lhe veio. Então imagina, 52 anos de reinado, quando Deus engrandeceu, ele deixou de ser íntegro e foi xingar, discutir com os sacerdotes. Toda a história, 52 anos, em poucos segundos é desfeita, porque quando ele pensava que ia sobressair, de repente diz a Bíblia que aparece na sua testa uma doença na pele conhecida como lepra. Quando os sacerdotes perceberam que ele já estava leproso, então agora tinham que o expulsar do templo do Senhor. Ele agora, quando percebe a lepra, ele mesmo quis sobressair e correr do santuário. Qual era o caos? Em questão de segundos perdeu a história. A Bíblia diz que o Senhor o feriu de lepra. O Senhor o feriu e ele foi excluído da casa do templo do Senhor. Agora, com a saída de Uzias, os irmãos percebam que quando Uzias deixou o palácio, ele não deixou a fim, ele não tinha projeto de não voltar. O trono era dele, estava lá. Com a ida dele ao templo, o trono ficou vazio. Ninguém jamais, por mais experiente que fosse, imaginaria que dali ele não voltava mais. Ele já sai para viver em uma casa separada, sem ter direito ao trono e sem ter direito ao santuário. Ou seja, é neste momento que desencadeia uma crise inesperada, porque seu filho Jotão é colocado
colocado no poder sem preparação prévia. Ninguém imaginaria que Uzias não ia voltar para o trono. Então agora desencadeia com a ausência de Uzias, um rei querido. O povo gritava: depois de Salomão não houve outro como ele. Então o trono fica vazio. O rei Uzias estava vivendo de arrego, esperando o dia da morte. Veja que ele deixa uma crise política, e pela inexperiência, a urgência de Jotão, uma crise social desencadeia em Israel. Então a questão é lógica. Agora a crise começa a tomar conta, a crise social e uma crise política. Os irmãos hão de ver o que está acontecendo só como pálida ideia em um país vizinho nosso. Uma crise política e uma crise social devasta qualquer nação. Agora Uzias é afastado, e como diz o escritor, que esta prosperidade corre esse risco. Diz o escritor, ora citado, ele cita o contexto dizendo que só tem uma coisa que é pior do que a miséria e mais danoso do que a pobreza: se chama o esfriamento do amor e o esfriamento da fé. Então, além da miséria, além da pobreza, agora vem um esfriamento. O povo vai perdendo a esperança, porque o trono está vazio e o povo começa a viver como queria. Os irmãos percebam que do interim de tempo, diz a Bíblia, a notícia chega: Uzias morreu, não teve como recuperar e nem direito de ser enterrado entre os reis. Ele teve que ser enterrado separado. Então o povo se desespera. Era o melhor, agora acabou. Então o povo começa a esquecer que o trono não estava vazio. Se os irmãos observar, quando o povo perdeu a esperança, quando o povo não queria mais falar em Deus, a esperança era em Uzias. Aí Deus chama Isaías. Você pode observar que a insensibilidade permeia no reino do sul, a ponto que quando Deus dá o oráculo a Isaías, ele entra advertindo e lamentando. O livro de Isaías, com o contexto escrito, começa dizendo: visão que teve Isaías, ou seja, a palavra lhe veio. Aí ele cita esses 4 períodos no tempo de Uzias, de Jotão e de Acais e de Ezequias. Então, quando Deus usa Isaías na primeira mensagem, no primeiro oráculo, Isaías já entra arrebentando e já entra gritando: escuta, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque assim fala o Senhor. Filhos criei e os fiz crescer, e eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu proprietário, o jumento a manjedoura do seu proprietário, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Olha que gravidade. Deus usa 2 espécies de animais que, segundo os nossos olhos, são inexperientes, são besta na linguagem nortista. Ou seja, a gente costuma dizer: se o boi soubesse a força que tem, isso implica dizer: o boi é besta demais. Quando se fala do jumento, nem precisa dizer mais coisa, porque tudo que se relaciona ao jumento é pejorativo.
mas Deus usa esses dois animais para passar na cara do povo. Deus estava dizendo: o boi e o jumento está mais sensível do que o meu povo. O meu povo perdeu o senso e está perdendo para o boi e para o jumento. Isaías entrega o recado. No ano que o rei Uzia morreu, o povo gritava: o trono está vazio, não tem mais esperança. Aí Isaías entra no capítulo 6. Eu vou parafrasear: o trono não está vazio não, mas como é? O trono está vazio. Ele diz: eu estou vendo o Senhor dos exércitos sentado no alto e sublime trono. Ou seja, a aba das suas vestes e enche o santuário. E eu estou vendo os serafins voando por cima dele. Cada um tem 6 asas, com 2 cobre os rostos, com 2 cobre os pés e com 2 voa. Aí Isaías disse: eu estou ouvindo um serafim gritando, clamando para o outro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra. Ninguém se meta besta. Eu sou insubstituível. É uma conversa. Insubstituível é o Senhor do exército. Você não é nada. Se eu sair vai fazer falta. Faz. Mas Deus ficando, meu filho, acabou. Pode sair, mas Deus permanece. A coisa vai piorando. E eles vão se esquecendo de Deus. Acais negocia o melhor que tinha. Acais negocia o principado. Acais negocia a espada. Acais negocia o direito de principado de Davi, Omésio. Vendeu para Tiglat e Pileser. Vendeu até Jerusalém. Vendeu o povo. Negociou até o próprio povo com interesse político. Fechou a porta da igreja. E todo dizia: acabou. Aí Isaías entra no capítulo 9, dizendo: acabou não. Um menino nos nasceu, um menino nos deu. O principado vai estar sobre os seus ombros. Ó Isaías, como vai ser o nome dele? Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele vai estabelecer o reinado para sempre. Ele vai ter a chave que vai fechar e ninguém vai mais abrir. Depois dele não haverá outro. Em síntese, quando chega no capítulo 35, Isaías vai falar da esperança para quem não tinha, dos isolados, no reino de Uzias, no reino de Jotão, no reino de Acais. Essas pessoas não tinham vez. Aí Isaías começa no capítulo 35 falando da grandeza do Messias. Eu acho lindo que no capítulo 35 ele começa a dizer: o deserto vai se encher de água e o ermo vai virar açude, porque o Senhor vem. Olha que coisa linda que Isaías diz. Dizei, Isaías diz: digam aqueles que querem desistir, digam os de mãos fracas que se esforcem, não desistam. Digam aquele que treme os joelhos, que tem um ânimo, não desanime,
porque o Senhor vem, e quando Ele vier, Ele vem com a vingança. Ou seja, quando Ele chegar, os cegos vão ver, o ouvido do surdo vai se destampar, o coxo vai saltar feito servo, até o mundo vai cantar louvor de adoração, porque vai ter água no deserto, a terra seca vai se tornar em açude, o ermo, a terra sedenta vai se encher de água. Aí eu acho lindo isso aqui, ele diz: e aonde habitavam os chacais em tempos passados, eles vão quebrar a cara, porque vai ter relva de novo, vai crescer flores, vai ter alegria, vai ter esperança, vai nascer o junco e a erva vai brotar. Sabe o que eu acho lindo, Eduardo? É que ele diz: aonde outrora, pastor, habitavam os chacais. Se você for ver o chacal, é maior do que uma raposa. E a característica do chacal, ou dos chacais, é viver da desgraça dos outros. Eles não têm coragem de enfrentar, e fica esperando os mais fortes matar a presa, e se alimenta do resto que os mais fortes não querem. Ou seja, eles vivem de desgraça. Isaías disse: Ele vem, e quando Ele vir, se prepara para dar a Deus os chacais. Ou seja, aqueles que vivem da miséria dos outros. Tem gente que dá graças a Deus quando tem escândalo, porque ele só vive de miséria. Se você puder, como disse Isaías, diga para o outro. Se você puder, diga para quem está ao teu lado: te prepara para dar a Deus o chacal. Não é tchau não, tchau é uma despedida rápida, a Deus é uma despedida para sempre. Então faz assim comigo e diga: adeus chacal, agora vai ter água, vai ter relva e vai florescer. Os terríveis só vivem de miséria, só vivem da desgraça dos mais fracos. Mas aquele dia vem, e quando aquele dia chegar, a vingança é do Senhor. Enquanto eu estava debruçado na Bíblia e orando, o Senhor falava o meu coração: brade naquele lugar. Brade para os tristes de coração, para aqueles que estão derramando lágrimas, para aqueles que pensavam que não eram vistos. A vingança é minha. Dá um toque quem está ao teu lado, diga: se esforça, desanima não, aguenta mais um pouquinho de tempo. Setecentos anos lá frente, Isaías vai terminando o seu período profético, visando 700 anos depois. Quando chega no capítulo 61, o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu, Ele me enviou para pregar aos pobres, para abrir os olhos dos cegos, para dar alegria aos corações que estão tristes, para tirar da prisão os presos e anunciar o ano da salvação. Ele vem, Ele está vindo.
700 anos depois se passaram. Aí agora Deus resolve vir. Quando os líderes religiosos de Israel haviam perdido a integridade, quando os líderes de Israel haviam se soberbecido pelo autoconhecimento e pelo poder da barganha, aí vem Jesus. E nessa nova aliança já estava em cruz o cego, já estava em cruz o aleijado, o coxo, o mudo. Olha para quem está ao teu lado e diz: eu também estava. Veja que quando Jesus entra no cenário, ele só é relatado 2 vezes: com 2 anos, acerca de Herodes; com 12 anos, acerca da sabatina; e só vai aparecer com 29 anos depois. Ele passa a maior parte da sua vida sem ninguém se preocupar com ele. Não era ameaça. Quando os desfavorecidos não tinham vez, quando o analfabeto não tinha vez. Aí Lucas diz que ele com 29 anos é levado ao deserto, encara Satanás e vence. E quando ele volta cheio do Espírito de Deus. Lucas diz que agora ele vai para a região da Galileia, em Nazaré, aonde ele fora criado. Quando ele começa cheio do Espírito, aí Lucas diz que ele começa a ensinar nas sinagogas, na rua, e o povo aplaudia e gostava de ouvi-lo. Aí chega um dia de sábado que ele vai para a sinagoga. Quando ele chega na sinagoga, ele vai naquele dia, o primeiro sermão de Jesus, cheio do Espírito Santo. Aí diz que ele fica de pé, e o assistente entrega o livro, o rolo, e justamente era o do profeta Isaías. 700 anos aproximadamente depois, quando ele abre, é justamente onde estava escrito, e ele brada na sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor é sobre mim, ele me ungiu para pregar aos pobres, para abrir os olhos aos cegos, para abrir prisões aos presos, e para anunciar o ano aceitável da salvação. Quando ele termina de ler, ele fecha o livro e devolve para o assistente. Eu acho lindo que Lucas diz que ele de pé talvez começa a ensinar e a pregar. Vocês me dirão: médico, por que não cura a ti mesmo ou os da tua casa? Mas não posso, porque o profeta não tem honra na sua própria terra. Mas tudo que está aqui hoje se cumpre esta profecia. Eu já estou aqui, eu cheguei. Não demorou muito. Quando ele prega, o texto está no total: todos na sinagoga ringiam os dentes e queria matar. No primeiro sermão, tentaram jogá-lo do monte para baixo, não conseguiram expulsá-lo da cidade. Pensa que ele desistiu? Evangelho é confronto, filho. Não adianta dar jeitinho para isso aqui não. No dia que tiver tudo bem, no dia que a gente for aplaudido pelo Estado,
tem alguma coisa errada. Porque o nosso confronto não é contra o homem. Então não adianta jeitinho. Veja que agora Jesus forma o seu grupo e vai divulgar esse confronto, caminhando com quem ninguém acreditava. E os legalistas, cheios de conhecimento, batia de frente com ele. Só onde os mestres de Israel passavam, o surdo continuava surdo, o mudo mudo, o coxo coxo. Aonde Jesus passava, com a ralé, o cego via, o aleijado curado. O que é que ele tem? São todos ignorantes. Pode olhar, eu vou ser grosso. 98% do povo que seguia Jesus era ralé. Quem olhava não acreditava. Aquele caba não era aleijado há dias passados, era. Ele está seguindo Jesus, o que é que houve? Aquela não era prostituta, era, mas está santa agora. Começou assim, filho. O evangelho transforma. Por conta disso, chegou o meu tempo. Por conta disso, levaram-o à cruz, dizendo: acaba com isso, acaba. Crucificaram. Olhe que em vida ele fez o quê? Abriu o olho do cego, levantou o paralítico, destampou o vidro de mudo, de surdo. Agora, quando pensava que tinham matado, acabou. Eles eram acostumados a matar histórias. Eles eram acostumados a isolar quem eles não ia com a cara. Agora disseram: acabou. Aí Jesus vai lá embaixo e vai cumprir a última etapa: abrir as prisões aos presos, tirar o cativo e levar para ele. Aí ele lá embaixo pega o cativeiro no terceiro dia. Sabe o que eu achei lindo dias passados? Vocês também ouviram? É que agora no carnaval passado foi a bomba do momento, quando aquela escola de samba apresentou uma peça, Gaviões da Fiel, que o inferno e a morte venceu Jesus. Eu achei lindo quando a Globo entrevistou o personagem que simbolizava Jesus, todo sujo, arrebentado, cabelo assanhado, apanhou para danar e nem enfrentou a morte. E o diabo cantava a vitória. E a Globo perguntou, o organizador disse: alcançamos o nosso objetivo. Ficou na memória, a morte e o inferno venceu Jesus. Mas eu digo uma coisa a vocês: é fake news. A notícia verdadeira está aqui no terceiro dia. O túmulo está vazio, ele não está mais aqui. Aonde está a morte? A tua vitória. Aonde está o inferno? Ele venceu. Rabagaia, Shaya da Rabagaia. Cruzão. Morreu. Terceiro dia os soldados chegam para ele, assustados. O homem está vivo, mas não pode. Como pode? Uma glória desceu. A gente viu a pedra sendo revolvida. A gente, antes de desmaiar, ainda deu para ver ele saindo de dentro, cheio de glória, vive. Toma propina.
diz que ele está morto. E se o governador souber, a gente dá um jeitinho. E espalharam: Jesus continua morto. Era o que a notícia: Jesus continua morto. Foi os soldados que espalharam, foram eles. E os crentes, eu acho lindo aqui, eu já disse uma vez, e eu acho lindo. Sabe o que eu acho lindo? É que quando Jesus ressuscita, veja que os legalistas interpretaram errado a lei e esqueceram do amor. E não tem ninguém íntegro sem o amor, gente. Paulo disse: eu posso falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu sou só um sino que faz barulho e não tem mais nada. Aí agora Jesus ressuscita, e a notícia era, ele mesmo sabia, Pedro disse que não era mais crente, foi engodado pela pressão psicológica e o medo tomou conta, e ele disse: não o conheço. Os discípulos de Emaús, cheios de decepções, saíram murmurando: perdemos 3 anos e meio de vida, pensávamos que era ele, vamos voltar para casa. Tomé, tomado por uma crise de credibilidade, ele disse: creio nem a pau. Ou seja, gente, o trabalho está voltado para a integridade. E muitas vezes a gente cresce tanto que deixa os outros para trás. Se fosse você, se fosse eu, talvez não fosse atrás de nenhum mais. Cientificamente, a gente é o exército que deixa mais ferido para trás. E às vezes a gente esquece da história, e no erro desce o cacete. Aí fulano errou, esquece o tempo que ele tinha, o tempo que ele passou ralando, rasga a carteirinha dele, tira do sistema, tira do conjunto. Ele não veio para perfeitos. Exclui. É fácil. Para excluir não precisava a gente, qualquer um exclui. Veja que Jesus vai atrás de um por um. Vocês digam o que quiserem, mas são meus, o preço foi caro, eu amo. Pedro, tu me ama, Pedro. Tomé, meu filho, toca aqui, ó. É só eu mesmo, Tomé, seja crente. Pergunta para quem está ao teu lado, diz a ele: me faz um favor, mas fala com vida, diga: posso te fazer uma pergunta? Tu sabe que eu não sou perfeito. Se um dia eu errar, tu vai me buscar. Tu não vai me abandonar, não. O Espírito Santo está me dizendo que está tendo renovo aqui. Recebe renovo aí aonde você está. O Espírito Santo está te dando um abraço de renovo. Você não vai desistir. Vai aos céus. E agora a ordem era: acabou, acabou. Perdemos a esperança. Quem foi curado foi, acabou. Os 50 dias depois, desce o Pentecoste.
O Pentecoste assombra Jerusalém. Pouco dia depois, a Bíblia diz que Pedro e João sobem juntos, unidos, para a oração do judaísmo, das 3 horas da tarde. E antes de chegar dentro do santuário, aquele coitado, há cerca de 40 anos, era jogado ali. Quando Pedro vai chegando, que joga-o, como tudo começou, gente. O homem pede o que ele tinha experiência: dai-me uma esmola. Pedro dá o que o homem não pediu. Tomo liso, nem moeda de prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pela mão direita, levanta e anda, no nome de Jesus o Nazareno. Aí o versículo 8 começa com e, vírgula, e. Diga para quem está ao outro lado, e. Esse e no nosso vocabulário é que não terminou, vai ter uma continuação. Quem viu ele pegar na mão se assustou, pegou na mão, ele se levantou, mas os pés dele não ficam de pé. Depois da vírgula, o homem ficou de pé. E, vírgula. Depois da vírgula, ele vai cair, mas ele começou a saltar. O terrível já estava com o hino pronto. Ninguém acreditava, mas ele já estava com o hino pronto. Quando ele agarrou em pé de João, ele olha para dentro. Não tinha direito de entrar, não tinha direito de culto, não tinha direito de louvar. A Bíblia diz que ele já abre a boca e começa a cantar. Não sei qual foi o hino, mas eu creio que ele começou a cantar. E na pausa ele dizia: agora ninguém vai impedir, agora ninguém vai me isolar. Eu entro. E todo mundo começou no meio da rua. Isso aqui foi no meio da rua. Hoje estamos querendo dar jeitinho para esse negócio aqui de Pentecoste Avivamento. Agora a onda é o coaching. Coaching é bonito. 37 anos da minha vida eu fui profissional, palestras, dei cursos, é importante demais, mas agora está vindo para a igreja. Eu estava esses dias na América e um pastor de 30 e poucos anos lá disse: Bento, diz ele, a igreja americana espiritualmente está morta, a única que sobrevive é a dos pretos, porque preservou o avivamento de William Seymour, ainda está viva. Agora o coste está vindo para as igrejas. Por quê? Não está tendo mais línguas estranhas, não está tendo mais milagre. Aí estão trazendo o que agora? Tem que pintar a igreja de preto, tem que botar luz neon, tem que sacudir fumaça, tem que deixar o pregador e o cantor cego. Porque para atrair a mente do povo é a neurolinguista, é a neurociência que ensina. Isso aqui não depende de coach. Isso aqui começou no meio da rua com um povo chamado de doido, mas cheio de Deus. Eu estou onde tudo começou. Eu estou aonde não precisava ninguém se apresentar, aonde não precisava de show, os nossos cultos sem ninguém importante. Jesus já começava a batizar na chegada, na porta a gente já era batizado, e quando saía carregado pelos braços, dizendo: Deus está aqui, não precisa jeitinho, é só o poder, é a nova aliança. Começou no meio da rua. Fique de pé, por favor. Há 40 anos aproximadamente,
Sentado, só tinha direito no lado de fora da porta. Agora está louvando, cantando. Se você puder olhar para quem está ao seu lado, diga: a partir de hoje não vai ter mais chacais. Ninguém vai me isolar. Diga para ele: a partir de hoje eu vou pensar 2 vezes antes de falar mal de você, antes de desprezar você. Ninguém consegue isolar a quem Deus chamou. Não precisa nem pregar. Não tenho pastor nem parente no ministério. Fui o primeiro da minha casa. Tentaram me isolar. O meu pastor, saudosa memória, disse: foi Deus que mandou. Ninguém vai isolar o nego, não. Pastor, vamos parar o Bento, ele está crescendo. Enquanto eu estiver aqui, ele vai crescer mais, porque foi Deus que mandou. Eu vou te pedir algo e vou orar, que eu já passei 5 minutos da hora. Se você puder, com todo carinho. Eu estou numa convenção. Mas eu não estou falando para perfeitos, é para imperfeitos. Mas imperfeitos achados, resgatados, lavados pelo sangue de Jesus. Então, se você pode estar perto de uma pessoa do mesmo sexo, abraça ela aí. Se for íntimo, melhor ainda. E diga, profetiza para ele: ninguém vai te isolar. Você foi chamado, foi resgatado, foi escolhido. Adeus, chacais. Chacal, adeus.